Antes de começar a história, eu quero agradecer a todos pelo carinho e ao mesmo tempo desejar um ano novo super feliz. Em 2018, quando eu tinha 17 anos, eu e meus pais fomos convidados para passar o ano novo na fazenda de um tio e irmão do meu pai. Como a passagem de ano era de segunda para terça, nós saímos na sexta tarde para passar o fim de semana e voltar no dia 1º. No sábado à tarde, meu primo mais velho de 20 anos disse que ele e seus 2 irmãos, de 16 e 18, iriam esperar naquela noite e perguntou se eu gostaria de ir com eles. Eu achei a ideia excitante. Nós ajeitamos tudo o que tínhamos que levar e tão logo escureceu saímos. Por volta das 9, o primo mais velho parou debaixo de um enorme pé de manga e disse que ali estava bom para a espera. Nós subimos, armamos as redes, checamos as espingardas uma vez mais e ficamos a conversar em voz baixa. 2 horas passaram e nada de bicho. Eu comentei que aquele lugar estava muito fraco e um dos primos respondeu que eu tivesse paciência, pois a noite estava apenas começando. 1 hora depois, o meu primo caçula, que havia armado sua rede próximo da minha, perguntou se eu estava notando. Eu perguntei o quê e ele respondeu em voz baixa: "O silêncio, primo. Nada faz ruído." Apesar de ter notado que o estranho silêncio havia começado uns 15 minutos antes, eu preferi ficar calado. Ao ouvir a conversa do irmão, o primo mais velho pediu que o caçula ficasse calado e que não fizesse barulho. Daquele momento em diante, nós ficamos em silêncio, assuntando, olhando ao nosso redor e com as espingardas nas mãos. Mais ou menos uma meia hora depois, nós ouvimos um assobio baixo e distante. "Vocês ouviram? Tem gente por aqui", cochichou o caçula. E outra vez. O assobio foi repetido umas 4 vezes, até que um outro foi dado de uma outra direção. "São 2", disse o caçula. Nós permanecemos calados e esperando para ver se os 2 estranhos apareciam. Por uns 10 ou 15 minutos não ouvimos mais nada, nem assobios ou qualquer outro barulho. O mato parecia mais silencioso que antes. De repente, os 2 estranhos se encontraram e as vozes começaram. Não dava para entender o que diziam. Apenas notávamos que as vozes pareciam aproximar do pé de manga. Uns 5 minutos depois, as vozes calaram e o silêncio retornou, ainda mais assustador. Nós continuamos calados, com medo de que os estranhos estivessem por perto e descobrissem nossa presença. Pouco tempo depois, para nosso pavor, "O cara matou o outro", disse o caçula apavorado. O nosso medo era medonho, pois mesmo estando armados, a ideia de atirar em um outro ser humano, caso ele atacasse, apavorava. O melhor era continuar no topo do pé de manga e rezar para que o assassino não aparecesse. E ali ficamos, de olhos e ouvidos super abertos. Lá por volta das 2 da manhã, o barulho de passos e mato quebrando começou. O assassino aproximava. O nosso pavor aumentava. E pouco a pouco os passos foram chegando. Chegando e pararam bem perto do pé de manga. Mas a gente não via ninguém. Por uns poucos minutos, parecia que o assassino apenas nos olhava de algum lugar, sem fazer barulho. Até que... "Tem alguém aí?" perguntou o assassino. O primo caçula assustou de tal maneira que certamente revelou a nossa presença,
pois logo em seguida o estranho aproximou um pouco mais e parou. E outra vez. Quem está aí? Nós continuamos calados e apavorados. Poucos minutos depois, os passos recomeçaram. Rodearam o pé de manga e depois afastaram. E quando não ouvíamos mais nada, o primo mais velho pediu que deixássemos tudo para trás e descesse, levando apenas a espingarda. E assim fizemos. Descemos e saímos em fila, procurando não fazer barulho. Mais ou menos 1 quilômetro depois, o meu primo mais velho, que ia na frente da fila, parou e apontou para o vulto de um homem bem adiante no carreiro. Meu coração quase parou. E agora? O que vamos fazer? Perguntou o caçula, quase chorando. Para meu espanto, o primo decidiu encarar o vulto e começou a caminhar em sua direção. Nós, atrás dele. Ao chegarmos uns 30 metros do vulto, nós paramos e o primo perguntou quem ele era e o que queria. O vulto não disse nada. Continuou parado no meio do carreiro. Dada a escuridão e o chapéu atolado que trazia, não dava para ver nada do seu rosto. A situação ficava cada vez mais assustadora. O vulto não dizia nada e nem saía do carreiro. Cansado de tanto esperar, o primo disse que o melhor que o vulto tinha a fazer era afastar do carreiro e nos deixar em paz, pois éramos 4 e estávamos todos armados. O vulto continuou calado por uns 2 minutos e, graças a Deus, saiu sumindo pelo mato escuro. A pedido do primo, nós começamos a caminhar bem devagar, em silêncio, atentos e prontos para disparar as espingardas. Ao chegarmos no lugar onde o vulto havia entrado, nós paramos, olhamos para o mato buscando pelo vulto e não vimos nada. Porém, tão logo começamos a caminhar, ouvimos algo aterrorizante e horripilante. Naquele instante, os primos e eu disparamos numa carreira tão desenfreada, tão desembestada, que deixamos cair as espingardas e só paramos quando chegamos no terreiro da casa. Quem era aquele vulto? Um homem? Ou uma assombração? Até hoje não temos a menor ideia. Te cuida e muito obrigado.